Multiplicação de números fracionários, o dobro, o triplo, a metade, a terça parte, etc. De frações. Sexto ano, quarto bimestre, primeira avaliação, primeira prova, segunda parte. Efetue as multiplicações. Então, nós vamos resolver essas multiplicações. Lembrando que quando eu tenho uma multiplicação de frações, eu multiplico o numerador com numerador, denominador com denominador. Quando eu tenho multiplicação de números decimais, eu vou multiplicar um número pelo outro como se fossem números naturais. Depois que eu resolvi, eu vou olhar a vírgula. Nesse caso, eu tenho um número decimal e eu tenho uma fração. Ou eu transformo o decimal em fração ou a fração em decimal. Só que se eu transformar a fração em decimal, nem sempre dá uma divisão exata. Aqui, por exemplo, olha, se for dividir 8 por 3, 3, 6, 9, passou. Então, são 2. 2 vezes 3, 6. Para 8, 6, 7, 8, 2. Aí, eu ponho uma vírgula e um zero. 20 dividido por 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Passou. Então, é 6. 6 vezes 3, 18. Para 20, 2. Ou seja, já pus a vírgula, é só eu pôr um zero e continuar dividindo. Só que aí não vai terminar nunca, porque é uma dízima. Vai continuar. Então, aí fica complicado a gente multiplicar por esse número. Então, é mais fácil, muito mais fácil, eu transformar esse número 1,5 num número fracionário. Eu tampo aqui com a caneta a vírgula e vejo que número eu tô lendo aqui. 15. Então, é esse número que eu coloco aqui. E ponho sempre o número 1. Então, olha, tampei, ficou 15. Coloco o número 1. Depois da vírgula, tem uma casa. Eu ponho um zero. Pronto, ficou esse número. Se eu quiser, eu já simplifico antes ele. Eu posso dividir aqui os 2 por 5 e trabalhar com um número menor. Ou então, eu ponho esse número aqui e vou simplificar aqui. Posso colocar 15 décimos vezes 8 terços. 15 décimos vezes 8 terços. Aí, eu vou ver se dá para simplificar. Dá para dividir aqui e aqui. Por quanto? Por 3 e por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Ainda dá 5 e 10. Dá para dividir por 5 e por 5. 5 por 5 dá 1. Terminou. 10 dividido por 5 dá 2. Em cima tem 1 e 8. Embaixo tem 2 e 1. Ainda dá para dividir o 8 e o 2 por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 2 dividido por 2 dá 1. E 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 1, não coloco. Olha, se nós tivéssemos simplificado aqui, que também eu posso simplificar, dividir aqui e aqui por 5 e por 5. 15 dividido por 5, 3. 10 dividido por 5, 2. Então, ficaria 3 meios vezes 8 terços. 3 meios vezes 8 terços. Esse eu corto, simplifico, porque 3 e 3 dá para dividir por 3. E aqui vai dar 1 e 1. E 8 e 2 dá para dividir por 2 e por 2. 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4. E 1 vezes 4 é 4. Então, olha, tanto faz simplificar antes ou depois, o resultado será o mesmo. Nessa próxima, 5 quartos, vou marcar ele aqui, vezes 0,6. Então, vamos transformar ele.
0,6. Coloca aqui a caneta. Que número eu leio? Leio o número 6. Coloco 6 e o número 1 embaixo. Depois da vírgula, uma casa. Então, 1 0. Ponho aqui 6 décimos. Aí eu vou ver. Tem algum número de cima que eu posso simplificar com o número de baixo? Tem. Eu posso dividir o 5 e o 10. Todo número que termina em 5 e 0, dá para dividir por 5. Divido por 5 e por 5. 5 por 5 dá 1. 10 por 5 dá 2. Olha, lembrando que o traço da fração tá aqui. Eu tenho 6 e tenho 4 e 2 aqui embaixo. Eu posso simplificar o 6 ou pelo 4 ou pelo 2. Quem tá fazendo é que escolhe. Posso dividir por 2 e por 2. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Em cima tem 1 e 3. Embaixo tem 2 e 2. Não dá mais para simplificar. Então, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. Terminou aqui. Agora eu quero saber quanto dá o triplo de 4 sétimos. Triplo é 3 vezes. Então, olha, 3 vezes 4 sétimos. É só multiplicar. 3 vezes 4, 12. Embaixo não tem nenhum número. É como se fosse o número 1, ou seja, 7. Aqui, o dobro de 9 sextos. O dobro 2 vezes 9 sextos. Dá para simplificar? Dá, então eu vou dividir por 2 e por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 6 dividido por 2 dá 3. Olha, aqui em cima tenho 9, embaixo tenho 3. Se eu não percebi que dá para simplificar, eu vou colocar 9 terços. E aí, eu tenho que simplificar aqui. 9 e 3 dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Se eu colocar 1, eu tenho que tirar. Lembrando também que toda vez que no final eu estou dividindo um número por ele mesmo, é que vai dar 1. Ou seja, eu já divido direto 9 dividido por 3. É 3. O quádruplo de 11 meios. 11 meios, então, o quádruplo é 4 vezes. 11 meios. Dá para dividir por 2 e dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. E 2 vezes 11 é 22. Terça parte. Quanto é 1 meio? A metade. A terça parte é a terça parte dividido por 3. A terça parte de 4 décimos. Então, a terça parte de 4 décimos, aqui dá para simplificar. Dá para dividir por 2 e por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Agora, 1 vezes 2 é 2. 3 vezes 5 é 15. E esse último é a metade de 8 quintos. A metade, qual é? Quando eu divido por 2. A terça parte, quando eu divido por 3. A quarta parte, quando eu divido por 4. E assim por diante. De 8 quintos. Dá para simplificar o 8 e o 2. Dividir por 2 e por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 5 é 5.